A justiça americana adia o julgamento de Hugo Elpojo Carvajal. O que isso significa? É hora de acionar, então, o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai conversar aqui conosco a respeito desse caso. Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação a você e com certeza uma saudação especial a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa tarde de terça-feira. O homem do momento, o julgamento do momento, Hugo Elpojo Carvajal, ele justamente seria julgado aí no dia 29 de outubro e um comunicado interno, né, que depois se tornou público ali da corte que julga Hugo Elpojo Carvajal, anunciou então no último dia 17, mas hoje de manhã eu fiz essa busca ali no portal deles e encontrei esse documento que diz que o julgamento dele ficou então para o dia 19 de novembro. Geisiane, as pessoas devem estar se perguntando o que significa isso? Piorou a situação? Melhorou a situação? A gente vai trazer aqui os detalhes, esse documento aí que gentilmente a nossa direção disponibiliza na tela. Geisiane, isso está sendo interpretado como algo importante no sentido que Hugo Elpojo Carvajal pode ter mais a delatar, mais a entregar do que se imaginava. Nesse sentido, então, as autoridades americanas, que muito provavelmente já receberam a documentação, agora precisam de mais tempo para analisar a documentação entregue pela defesa de Hugo Elpojo Carvajal, que inclusive algumas informações dão conta de que ele pode entregar a influência da Venezuela, do regime de Maduro, dentro dos Estados Unidos. E também detalhes relacionados à rota do narcotráfico. Enfim, nós sabemos que Hugo Elpojo Carvajal corre o risco de pegar prisão perpétua. O que ele está tentando é diminuir aí a pena ou, eventualmente, até entrar no sistema de proteção de testemunhas lá dos Estados Unidos, o que é bem difícil. Ele precisaria entregar muito, e não só entregar, mas comprovar aquilo que ele está entregando. Então, Geisiane, de maneira bem resumida, o fato das autoridades terem adiado o julgamento pode indicar que sim, o conteúdo ali é importante e precisa ser analisado com calma. Não podemos excluir a possibilidade também de questões burocráticas internas do tribunal, mas essa hipótese ela é bem remota. O fato é que Hugo Elpojo Carvajal tem muito a falar, tem muito a entregar, ele não quer pegar aí uma prisão perpétua lá nos Estados Unidos e justamente ele busca essa delação premiada, esse acordo com as autoridades que precisam vasculhar bem a documentação que ele tem ali. Eu quero trazer uma declaração de junho deste ano, Geise, que dá uma noção do tamanho do impacto e de quem é Hugo Elpojo Carvajal. Essa declaração é do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Jay Clayton, que disse o seguinte, abre aspas, a realidade profundamente preocupante é que existem poderosos funcionários de governos estrangeiros que conspiram para inundar os Estados Unidos com drogas que matam e debilitam. Hugo Armando Carvajal Barrios já foi um dos homens mais poderosos da Venezuela. Durante anos, ele e outros funcionários do Cartel de los Soles usaram cocaína como arma, inundando Nova York e outras cidades americanas com veneno. Ao fazer isso, Carvajal Barrios se associou a um grupo terrorista mortal para apoiar seus esforços combinados de tráfico de drogas e terrorismo, causando estragos nas comunidades nos Estados Unidos e em outros lugares. Ela cita aqui o Cartel de los Soles, que é comandado, segundo Marco Rubio, por ninguém menos, ninguém mais do que Nicolás Moro Maduro. E o Cartel de los Soles foi considerado uma organização terrorista e o secretário de guerra, Peter Hegseth, recentemente declarou que os cartéis da América Latina são a Al-Qaeda do hemisfério ocidental. É nesse nível que nós estamos falando, Geisiane. E olha só, Ivan, para dar o tom do que é o Foro de São Paulo, as ideias e os ideais do grupo que reúne a esquerda da América Latina, o Jornal da Oeste, segunda edição, chama o VAR. Somos o Jornal do VAR, afinal de contas. Com a palavra, um dos fundadores do Foro de São Paulo em 1990, junto com Fidel Castro. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas.
Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. A declaração, Ivan, foi dada em junho de 2023, numa reunião de forças progressistas da América Latina e do Caribe em Brasília. É importante a gente também sempre relembrar aqui a nossa audiência que por anos o Foro de São Paulo foi negado pela imprensa tradicional, aquela velha imprensa, foi negado pelos próprios membros do Foro de São Paulo. Isso sempre foi chamado, agora com esse termo moderno, de fake news. Mas está aí a própria declaração do presidente Lula falando inclusive que se orgulha de ser comunista, e ele mesmo faz a relação ali com o terrorismo, mas diz que se orgulha. Ivan Kleber, e desmonte então do Foro de São Paulo. É sempre importante a gente trazer isso aqui na conta, né, Ivan? Com certeza. O Hugo Epoio Carvajal pode apresentar várias conexões da América Latina com o regime venezuelano e também todas as articulações políticas e ideológicas do regime de Nicolás Maduro. Agora, atenção, dentro da Secretaria de Estado de Marco Rubio existe uma leitura de que a operação, de que Nicolás Maduro é o chefe do Cartel de los Soles e pode ser até o chefe de toda a rede do narcotráfico que opera no Caribe, México, Norte da América do Sul. Mas a cabeça desse grupo, do Foro de São Paulo e de toda a movimentação da América Latina de esquerda socialista, do Foro de São Paulo, é Cuba. É por isso que não podemos deixar de mencionar Cuba e as ações que o secretário de Estado, Marco Rubio, vem tomando em relação ao regime cubano, inclusive a questão aí de sancionar pessoas relacionadas ao Mais Médicos, que é uma maneira que o regime cubano encontrava de se autofinanciar. A matéria de ontem do jornal Wall Street Journal fala desse senhor aí, Marco Rubio, que Donald Trump confia muito para que faça justamente esse trabalho de desmantelar toda essa rede na América do Sul. Neste contexto, o Foro de São Paulo ele é importantíssimo, é um dos principais, se não o principal braço do regime cubano operando em toda a região e, segundo o Carvajal, entregou informações aí não para a justiça americana, mas para uma tentativa lá com a justiça espanhola, alguns anos atrás, o regime do Maduro chegou a operar até na Europa, principalmente Espanha e Itália. Se ele vai trazer esses detalhes ou não para as autoridades americanas dessa operação na Europa, a gente vai descobrir muito em breve. Talvez não no dia 19 de novembro, ali muito provavelmente será pronunciada a sentença de Hugo Epoio Carvajal. Em base à sentença, a gente pode ter uma ideia do quanto ele entregou e, mais do que entregar, conseguiu provar. É importante a gente destacar isso. Eventualmente ele pode chegar lá em 19 de novembro e pegar a perpétua do mesmo jeito, porque as autoridades podem entender que aquilo que ele falou não condiz com aquilo que ele entregou. Existe essa possibilidade, como também existe uma possibilidade remota de que se adie novamente o julgamento. O fato é que cada vez que eles adiam, é porque tem novidades no caso, tem mais conteúdo que precisa ser analisado com calma. Afinal de contas, o acordo de delação premiada é muito importante nos Estados Unidos, Gesiane, não é brincadeira, e as autoridades precisam sim estar munidas aí com bastante informações para conceder aí ao acusado, né, esse benefício da delação premiada. Gesiane. Serrão, nós estamos com o nosso queridíssimo Ivan Kleber aqui, falando sobre a América Latina, falando sobre regimes, Foro de São Paulo. Sua pergunta. Você foi na veia, Ivan. Estados Unidos tem o programa de delação premiada e tem o whistleblower, que é aquele em que alguém pode fazer uma denúncia, é até remunerado por ela ou recompensado por ela de uma outra forma, até com perdão judicial, proteção, mudança de nome, para revelar fatos concretos. Mas o dado tem que revelar o fato concreto e as autoridades americanas precisam comprovar que aquilo que foi denunciado realmente tem concretude. Então, não é só o El Pojo chegar lá e falar qualquer coisa, soltar a franga, que não é assim que vai resolver a questão. Mas ainda existe a expectativa de que ele apresente mais detalhamentos sobre essa relação do Cartel de Los Soles com a Venezuela? Com certeza, e inclusive, Serrão, sempre uma alegria, né, estar aqui com você na Oeste.
Algumas mídias na América Latina reportam que ele pode entregar aí dados que conectem as Farc a Nicolás Maduro e ao atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Isso também seria aí uma escalada muito grande. Não à toa, a gente tratou aqui do Gustavo Petro ontem, que caminha aí para ser o próximo Nicolás Maduro nessa relação com os Estados Unidos. O Lula quer fazer companhia para ele, enfim, esse trio, né, o trio parada dura aí da América do Sul, Maduro, Lula e Petro, que seria um trio comandado por Cuba, segundo muitos. Por isso que eu estou sempre falando de Cuba aqui. Então, sim, Serrão, existe a possibilidade de que Hugo Epoio Carvajal entregue detalhes, informações, provas que comprovem, não é, essa relação do Cartel dos Soles, do regime do Maduro, Farc e Foro de São Paulo e toda essa operação. É por isso que eu entendo as autoridades americanas, é compreensível que eles tenham adiado aí o julgamento, tamanha a riqueza de detalhes que um julgamento como esse pode trazer, né? Você imagina, se ele entregar, por exemplo, estou citando um exemplo aqui, eu não tenho como confirmar isso, é apenas um exemplo, mas se ele entrega ali uma rota utilizada pelo narcotráfico, você precisa fazer um estudo dessa rota, provas, fotografias, enfim, imagens de satélite, não é tão simples assim. Então, por um lado, adiou, mas por outro, eu tenho a certeza que quando sair aí os primeiros resultados, enfim, no julgamento, a gente vai ter certeza que a justiça fez o trabalho dela como deve fazer lá nos Estados Unidos. Gesiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.